boa noite. Hoje eu estou falando com o microfone, estou achando essa ideia bem legal, justamente porque a gente está tendo transmissão ao vivo no canal do audiovisual do IEL. Então, a primeira parte do evento que aconteceu à tarde, se vocês, quem não teve oportunidade de ir, pode entrar no YouTube do audiovisual do IEL, que está lá, tá? E essa também vai se transmitir, está sendo transmitida. Então, a gente agora vai passar para a segunda parte do evento, o cotidiano na história das ideias linguísticas do Brasil. Eu só vou lembrar rapidinho, né, que à tarde a gente teve a mesa redonda Desvios pelo Cotidiano, com o trabalho Saberes Linguísticos Cotidianos, que foi a minha apresentação. Depois, a apresentação da Karine, que é doutoranda em Linguística, com o texto Língua e Modernização na Revista Modernista Elétrica, e o texto, a apresentação da Júlia, que está no segundo ano de graduação em letras, ela é do noturno, com o texto, a apresentação, o cotidiano como espaço de contradição, a legitimidade do sujeito em dicionários digitais. Então, a ideia desse evento é justamente não de apresentar um trabalho finalizado, mas trabalhos em andamento, né, não necessariamente finalizado, mas em andamento, e de professores, alunos, pesquisadores de percursos diferentes, no comecinho, quem está na pós-graduação, né? E aí, no meu caso, já como professora. Então, e agora, a convidada para a conferência da noite é a professora Jussiele Pereira Dias, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Univas, que é em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Eu trabalhei lá de 2010 a 2016, antes de vir para cá, e a Ju me substituiu, né? Então, é um prazer grande ter a Ju aqui. Antes de passar a palavra para ela, só vou mostrar o site. A gente tem um site do projeto e do grupo de pesquisa que está em construção. Então, essa é a página, né? Então, aqui fala um pouco do projeto e das linhas de pesquisa do projeto. E mais para baixo tem os pesquisadores, estudantes e os pesquisadores que já estão trabalhando dentro do projeto, né? E tem uma página no Facebook também, né? Como sempre, e a página do grupo de pesquisa do CNPq, só que ela não está funcionando, então nem vou mostrar aqui. Mas, enfim, quem tiver interesse de participar do projeto e do grupo, então fica aberto o convite para todos, tá? Então, agora eu passo a palavra para a Jussiele, que vai apresentar a conferência Constituição do Ensino da Língua Nacional no início do século XIX. Tá? Então... boa noite. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer, né, a professora Ana pelo convite para conversar um pouco com vocês aqui hoje. E eu gostaria de dizer, né, primeiro, que essa vai ser uma fala mais voltada para uma provocação, digamos assim, né, a vocês para discutirem com a gente algumas questões relacionadas ao ensino de língua, ensino da nossa língua. Então, eu peço licença, vou fazer uma leitura, mas ao mesmo tempo um acompanhamento, alguns momentos de pausa para discussão com vocês. Intitulado, então, né? Para este primeiro encontro do grupo de pesquisa O Cotidiano na História das Ideias Linguísticas no Brasil, propomos o trabalho sobre uma memória de pesquisas produzidas em História das Ideias Linguísticas e atualizadas em relação à questão do ensino da língua nacional, inscrita no início do século XIX, em relação a seus horizontes de retrospecção e de prospecção desse ensino. Ao nos voltarmos para o nosso cotidiano sociocultural linguageiro, temos em circulação constantes dizeres criticando o desempenho de alunos em avaliações internacionais, como o PISA, em especial no que diz respeito à questão da leitura. Também retornam dizeres sobre a necessidade de projetos nacionais de alfabetização, os quais, de certa maneira, estão sustentados em pré-construídos da necessidade de se ensinar a ler e a escrever corretamente o português.
Ainda nesta manhã, li em jornais e no Twitter a seguinte fala do presidente do Brasil: a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta, e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta. Logo, diante dessas questões do cotidiano, questionamos como esses sentidos se presentificam em diferentes condições de produção em que o mesmo problema, sobre o ensino permanece ou retorna. É possível compreender de uma outra maneira essa questão? E como o ensino da língua se constitui na história da formação do cidadão brasileiro ou ainda na constituição do Estado-nação brasileiro? Sobre a língua nacional, ao intitularmos esta conferência como a Constituição do Ensino da Língua Nacional no início do século XIX, trazemos a seguinte citação de Eni Orlandi: temos elementos para falar em formação da língua nacional antes mesmo que o Estado brasileiro já esteja constituído com todas as letras. Na história do Brasil, os discursos fundadores da formação do país e da construção da identidade nacional se sustentam em uma relação de dependência do outro, do exterior, do internacional, e com os gestos de interpretação sobre o ensino da leitura e da escrita na nossa língua. Se antes, no Brasil colônia, estava posta a necessidade contraditória de pertencimento ou de independência do Estado português, hoje essa necessidade é colocada em relação aos modelos das organizações internacionais e seus programas de avaliação, como a OCDE, o PISA, instituindo no país modelos padronizados e unificados de currículo em diferentes níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. A exemplo da Base Nacional Comum Curricular, das avaliações do Ministério da Educação sobre o ensino superior e das propostas de formulário de avaliação unificados dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorados pautados em parâmetros internacionais. Sobre a constituição da língua no Brasil e a relação a outros modelos de ensino de outros Estados-nação, conforme Orlandi, antes da formação do Estado brasileiro com suas próprias leis e normas independentes, já temos uma nação e uma língua constituída no Brasil. Todavia, essa língua é determinada por um processo de colonização linguística, e aqui faço referência a Mariani 2004. A partir dos séculos XV e XVI, com a chegada dos navegadores europeus à América, tivemos um processo de gramatização das línguas nacionais europeias, o que foi determinante na formação dos Estados-nação, Espanha e Portugal. Sobre a gramática portuguesa, de Fernão de Oliveira, publicado em 1936, temos o seguinte enunciado definidor. Pois a gramática é a arte que ensina a bem ler e falar. Saibamos quem primeiro a ensinou, e onde e como, porque agora possamos usar na nossa antiga e nobre língua. E ainda, na posição do colonizador, segundo Orlandi, 2009, em relação às colônias, Fernão de Oliveira enuncia: é melhor que ensinemos a Guiné, cá sejamos ensinados de Roma, ainda que ela agora tivera toda a sua valia e preço. Na história do ensino da língua portuguesa, aquele que foi ensinado passou a ensinar. E perguntamos, quais os sentidos de ensinados de Roma na história do ensino de língua? Pedimos licença para rapidamente passar um breve vídeo sobre a expansão do Império Romano. Roma era una pequeña ciudad de la península itálica que llegó a ser uno de los mayores imperios de la antigüedad. La ciudad pasó por varias formas de gobierno: monarquía, república e imperio.
Desde su fundación, Roma fue gobernada por reyes. El primero fue Rómulo, su fundador en 753 a.C. El último rey fue Tarquinio el Soberbio, derrocado en una revolución patricia. En 509 a.C. se establece la República, gobernada por el Senado, controlado por los patricios y 2 cónsules elegidos cada año. A principios del siglo V a.C., Roma controlaba el Lacio y a principios del III a.C., su dominio se extendía por toda la península. Roma choca con Cartago por el dominio del Mediterráneo. La derrota cartaginesa le permite a Roma dominar Sicilia, Córcega, Cerdeña y la península ibérica. El Mediterráneo ya es el Mare Nostrum. Al mismo tiempo conquista las costas del Mediterráneo oriental y parte de la Galia. El enriquecimiento de Roma aumenta las desigualdades sociales. La conflictividad social desemboca en la rebelión de los esclavos, la guerra social y la reforma fallida de los Graco. El enfrentamiento entre optimates y populares en el Senado origina la Primera Guerra Civil. Los optimates de Sila derrotan a los populares de Mario. Sila se convierte en dictador perpetuo. Pompeyo, Craso y Julio César forman el primer triunvirato. César conquista la Galia y comienza la Segunda Guerra Civil. César derrota a los optimates en Hispania, Grecia y el norte de África. Pompeyo es asesinado en Egipto y sus hijos son derrotados en Munda. César es proclamado dictador perpetuo y asesinado por senadores que temen la vuelta de la monarquía. Antonio, Octaviano y Lépido forman el segundo triunvirato. Octaviano derrota a Antonio y Cleopatra en Actium, se anexiona a Egipto y se inicia el imperio. Primera dinastía imperial, Julio-Claudia. Empieza la Pax Romana, auge de la cultura y el comercio. El emperador Trajano expande el imperio más allá del Danubio y lleva el limes oriental hasta el Éufrates. A principios del siglo III, Caracalla decreta la Constitutio Antoniana por la que todos los hombres libres del imperio adquieren la ciudadanía romana. Durante la crisis del siglo III se escinden temporalmente el imperio galo y el de Palmira. Diocleciano devuelve la estabilidad al imperio e implanta la tetrarquía. Se persigue a los cristianos. Constantino I reunifica el imperio y tolera el cristianismo. Constantinopla es la nueva capital del imperio. Con Teodosio I el cristianismo se convierte en la religión oficial. A su muerte, el imperio se divide en 2, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. A principios del siglo V, suevos, vándalos y alanos cruzan el Rin asolando las Galias en su paso hacia Hispania. Presionados por los hunos, el pueblo godo se divide en ostrogodos y visigodos. Estos últimos recorren el imperio, saquean Roma en 410 y se asientan en Aquitania. En 476, Odoacro depone al último emperador occidental, Rómulo Augusto. Es el fin del Imperio Romano de Occidente. Comienza la expansión de los visigodos por Hispania. Los vándalos se desplazan al norte de África. En el siglo VI, Justiniano I recupera territorios occidentales, conquista África, Italia y el sur de Hispania. A principios del siglo VII, los visigodos expulsan a los bizantinos de Hispania y dominan toda la península hasta la llegada de los musulmanes en 711. En el Mediterráneo oriental, el imperio aún perdurará más de 7 siglos hasta la caída de Constantinopla en 1453. Bom, né? Então, aquela pergunta: quais os sentidos de ensinados de Roma na história desse ensino de língua? Né? Sobre os sentidos de ensinemos a Guiné, caso sejamos ensinados de Roma, caberiam algumas paráfrases.
Ensinemos a colônia, caso sejamos ensinados do colonizador. Colonizaremos pelo ensino da nossa língua, caso sejamos colonizados pelo ensino da língua do outro. A colonização se deu pelo ensino da língua portuguesa nas colônias. O ensino da arte do bem ler e escrever, a língua de Portugal no Brasil, está na base da colonização, bem como a Constituição do Estado-nação de Portugal está sustentada nas letras legitimadas na gramática da língua portuguesa, de Fernão de Oliveira, de João de Barros, poderíamos ainda mencionar Antônio Reis Lobato. Sobre a arte do bem ler e escrever, a arte do ler e falar, a arte do falar e escrever corretamente, temos a seguir os recortes dos enunciados em circulação sobre a definição de gramática da língua grega na gramática de Dionísio o Trácio e o enunciado da definição de gramática da língua latina na gramática de Donato. Então, nós temos ali da língua grega, né, com Dionísio da Trácia, gramática é o conhecimento empírico do que se diz entre os poetas e prosadores. E de Donato, né, na gramática latina, a gramática é a arte de falar e escrever corretamente, baseada segundo a leitura dos escritores e dos poetas, no século IV depois de Cristo, né? Modelo de uso comum da língua grega na gramática é o que se diz entre os poetas e os prosadores. Já na língua latina, a do Império Romano, o modelo do uso comum é observado da leitura dos escritores e dos poetas, em que a escrita tem um lugar privilegiado. Cabe salientar aqui que a palavra arte, ars, dos títulos, né, do título de Donato, é tradução da palavra técnica, tekné, do grego. E a questão da leitura já estava colocada na gramática latina de Donato em relação ao modelo da arte de falar e escrever corretamente. Gramática a qual foi a base para a gramatização das línguas nacionais europeias e, por sua vez, da gramatização brasileira. A seguir, sobre a constituição do ensino da língua portuguesa no Brasil, lemos novamente em Fernão de Oliveira o modo como a questão da leitura e do ensino se fazem presentes no enunciado definidor. Gramática é a arte que ensina a bem ler e falar. O ensino da leitura e da fala portuguesa se dá por uma técnica sustentada em um modelo de língua, de ensino de língua, que se inscreve na história enquanto um modelo de dominação de um império e ou de uma nação soberana. Nessa tradição de ensino, temos outros gramáticos como João de Barros e Antônio Reis Lobato, que produziram gramáticas da língua portuguesa. De um lado, o modelo de língua é a do uso e autoridade dos barões doutos. E de outro lado, a gramática portuguesa é colocada como, em Reis Lobato, ali abaixo, né? Gramática portuguesa é a arte que ensina a fazer, sem erros, a oração portuguesa. Dessa definição, se colige ser a oração portuguesa o fim das regras da gramática portuguesa. A relação errar. E aqui faço referência ao trabalho da Karine, né, aqui apresentado sobre o erro, que é o que nos diferencia, a diferença com Portugal, apresentado hoje à tarde. Neste momento, questionamos a resistência a esse modelo de ensino da língua portuguesa, que é o modelo português, modelo latino de dominação, de colonização. Arriscando um salto temporal, perguntamos sobre o que resta em nossa memória do ensino da língua portuguesa e da questão da leitura, que nos leva a apontar que os alunos fazem errado a leitura e a escrita em língua portuguesa nas avaliações internacionais ou mesmo nas avaliações nacionais que têm como modelo os padrões internacionais de ensino. Sobre a constituição da língua
portuguesa no Brasil colônia para a constituição do ensino da língua nacional no início do século XIX, conduziremos nossos trajetos de leitura em relação ao percurso de Antônio Álvares Pereira Coruja, professor público e autor de diferentes manuais de ensino de língua e de leitura, dentre eles a Gramática da Língua Nacional, dedicada à mocidade rio-grandense e publicada em 1835 na cidade de Porto Alegre. Dentre os discursos sobre Coruja, Laetano coloca que ele teve de deixar as aulas para trabalhar como balconista, e naquele período conheceu o professor padre Tomé Luiz de Souza, que, abre citação de Laetano, viu em Coruja um seu discípulo, a começar pela atenção que Coruja prestava às conversas interessantes da farmácia e à vontade de ler do rapaz. Dessa relação, professor-discípulo ou professor-aluno, passa a se constituir a posição sujeito-professor da província rio-grandense em relação às políticas de legitimação do Brasil enquanto uma nação independente de Portugal. Na história oficial do ensino, na história oficial no início do século XIX, temos a proclamação da independência por Dom Pedro, em 1822, a composição da Assembleia Constituinte, em 1823, e, por conseguinte, a elaboração decreto da Constituição de 1824, que previa a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. O processo de produção da primeira Constituição brasileira se desenrolava na Assembleia Constituinte, marcada por tensões, divisões de sentido em relação à organização do Estado, monarquia constitucional, parlamentar, federativa ou república. Em meio a essas tensões, o imperador Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte e decretou a supracitada Constituição. Conforme Castanha 2006, foi no calor das disputas entre os 90 cidadãos ilustres da Assembleia que as formações dos grupos políticos foram se definindo por tomadas de posições conservadoras, liberais moderadas e exaltadas. Nesse processo de legislação do Estado-nação, segundo Giolo, em 1825, o Conselho da província de São Pedro do Rio Grande do Sul indicou Antônio Álvares Pereira Coruja para habilitar-se no método Lancaster, no Rio de Janeiro. Os anos de formação do professor Coruja no Rio de Janeiro são também anos de polêmicas no parlamento do Império Brasileiro sobre o nome da língua e da gramática. Segundo Luiz Francisco Dias, em 1826, o deputado José Clemente Pereira apresentava uma emenda propondo que os diplomas de médicos cirurgiões fossem redigidos em língua brasileira. Teria sido em relação àquelas polêmicas que a lei de 15 de outubro de 1827 foi instituída de modo que se trata de uma data que se inscreveu na nossa memória como comemoração do Dia do Professor no Brasil. A seguir, um recorte dessa lei. Manda criar as primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os seguintes súditos: a Assembleia Geral decretou que nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão escolas de primeiras letras que forem necessárias. Artigo 4º. As escolas serão de ensino mútuo, ou seja, o método Lancaster, nas capitais das províncias e serão também nas cidades, vilas, lugares populosos delas, em que for possível estabelecerem-se. Artigo 6º. Os professores ensinarão a ler e escrever as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática da língua nacional, os princípios da moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos.
preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil. Nomear gramática da língua nacional na lei imperial movimenta sentidos em direção a um imaginário de descolonização do ensino de uma língua no Brasil, mas também sentidos sobre essa gramática a ser ensinada, ou seja, a gramática da língua do imperador do Brasil e príncipe de Portugal, Dom Pedro I, a língua da nobreza, do culto. Trata-se de uma língua instrumentalizada pela gramática portuguesa a ser ensinada para se aprender a ler os mandamentos da Santa Amada Igreja, a Constituição do Império e a história do Brasil em escrita. No retorno da formação de um ano no Rio de Janeiro, em 1826 a 1827, segundo Giolo, Antônio Álvares Pereira Coruja é nomeado professor das primeiras letras e inaugura sua primeira aula pública, que no início da década de 30 chegou ao número de 140 alunos. Em 1831, o professor Coruja teria fundado o Gabinete de Leitura da Sociedade Continentista, estabelecimento que, segundo Bastos, pertencia à loja maçônica Filantropia e Liberdade. Em relação a esse gabinete de leitura, temos um discurso produzido por Coruja na posição sujeito redator do jornal Compilador de Porto Alegre, jornal maçônico que defendia ideias liberais. O ensino da língua nacional vinha sendo legislado pela Constituição de 1824 e pela Lei de 1827. Porém, com a dissolução da Assembleia Constituinte, em meio à efervescência política, à divisão de sentidos, às tensões, Dom Pedro I abdica do trono em 1831, no período regencial. Em 1831. No período regencial, as tensões se constituem em outros lugares, também marcados por diferentes posições em relação ao Império. E em 1834, como uma tentativa de pacificação, foi instituído um ato imperial que estabelecia a criação das assembleias legislativas nas províncias. A novidade, naquele momento, segundo Xavier, foi vista com entusiasmo pelos liberais da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, pois do vislumbre de um espaço legislativo na província constituiu-se o imaginário de uma suposta autonomia em relação à legislação imperial. Com base no ato adicional de 1834, a formação da Assembleia da província do Rio Grande do Sul foi instalada em 20 de abril de 1835, já dividida em embates políticos, tensões. Na formação da Assembleia, Coruja era membro suplente entre os deputados e um dos liberais farrapos. A era de conflitos políticos de 1835 a 45 movimentou a política rio-grandense. De um lado, inicialmente estavam os legalistas, conservadores do poder imperial, apoiadores do presidente da República, do presidente da província. E, de outro lado, estavam os federais, os liberais farroupilhas, em apoio ao vice-presidente. Foi nesse cenário que, em 1835, o professor político farrapo publicou o Compêndio da Gramática da Língua Nacional. Então, em 1835, ele publicou o Compêndio Gramática da Língua Nacional com o elemento constitutivo dedicada à mocidade rio-grandense por seu patrício Antônio Álvares Pereira Coruja, e que está em acordo com o Decreto Imperial de 1827, que determina o ensino da gramática da língua nacional. Como parte da questão, pontuamos que, no mês de dezembro de 35, Coruja é chamado a assumir o lugar de deputado na Assembleia. Segundo Giolo, é nesse momento que o presidente sancionou a Lei 14, de 29 de dezembro de 1835, de autoria de Coruja na posição sujeito secretário e deputado, o qual a Lei 14, de 29 de dezembro de 1835, de autoria de Coruja, reorganizou o ensino primário e criou uma escola normal, destinada a habilitar pessoas ao magistério, e a reorganização da instrução primária consistiu principalmente em sua divisão em 3 graus.
segundo Giolo, né? O primeiro grau, né, dessa lei proposta por Coruja naquele momento. Primeiro grau, seguindo o método Lancaster, que é o método do ensino mútuo, ensinaria a ler, escrever as 4 operações e princípios morais e religiosos. Esse grau seria ministrado em todos os lugares onde a população pudesse oferecer pelo menos 24 alunos. Segundo grau, ensinaria gramática nacional e aritmética até as proporções em suas aplicações no comércio. Escolas desse grau seriam instaladas nas cidades e vilas mais convenientes. Terceiro grau, ensinaria elementos de geografia, noções gerais de geometria teórica e prática e suas aplicações no desenho linear e agrimensura. As escolas de terceiro grau seriam estabelecidas em apenas 4 lugares da província. Escola normal seria instalada na capital. A duração do curso seria de 2 anos e ensinaria aos alunos o que fosse necessário para o exercício das funções de professores primários. As determinações da Lei 14 de 1835, segundo Giolo, em grande parte não puderam ser implementadas em meio à instabilidade política rio-grandense. A escola normal foi apenas criada em 1870 e o ensino mútuo não mais constou nos documentos oficiais da província. Em dezembro de 1835, foi sancionada essa Lei 14 pelos republicanos liberais farroupilhas, mas 6 meses depois, em 15 de junho de 1836, Porto Alegre é retomada em poder dos legalistas. E, segundo Bastos, nessa retomada, Coruja foi preso em de junho a novembro de 1836, primeiro em um quartel, depois em um barco. Posteriormente, em liberdade, ele parte com sua família para o Rio de Janeiro, no início de 1837, cidade na qual tinha feito sua formação para exercer as atividades de professor público. Na província do Rio Grande do Sul, de um lado, né, na província do Rio Grande do Sul, em 1837 é reformulada a Lei 14. Esta, segundo Giolo, em vez de graus, é organizada em classes. A primeira classe ensinaria leitura e escrita, operações, princípios morais e gramáticas. A segunda, geometria teórica e prática. A terceira, geografia, francês e desenho. De outro lado, no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1837, é inaugurado o Colégio Pedro II, com o início das aulas em março de 1838. Segundo Felipe Deserto, tendo a escola francesa como modelo, o Colégio Pedro II foi fundado, abro citação, enquanto uma instituição de ensino voltada para as elites brasileiras, que tinha por objetivo ser um modelo e uma norma para os demais liceus provinciais e escolas particulares da corte. Novamente, aí o modelo francês. Agora, esse modelo de escola funciona como uma maneira de instaurar uma unidade do ensino no Império, frente à dispersão, divisão, produzida pelo Ato Adicional de 1834, com a criação das assembleias nas províncias. No Rio de Janeiro, Coruja foi professor particular e autor de obras didáticas de referência. Em 1838, publicou o Manual dos Estudantes de Latim, dedicado à mocidade brasileira, o qual, segundo Laetano, foi adotado no Colégio Pedro II. Também no referido ano, foi fundado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no qual, em 1839, Coruja foi admitido ocupando a posição de tesoureiro ao longo de 20 anos. Em 1848, na posição sujeito-autor, Coruja publica o Compêndio de Ortografia da Língua Nacional, dedicado a Sua Majestade o Senhor Dom Pedro II.
Esse último compêndio, em textos historiográficos, é referido como trazendo, junto ao título, a dedicatória. Todavia, em uma edição do referido ano a que tivemos acesso, não constava a predicação junto ao título. Por outro lado, havia um brasão do Império no frontispício da obra, que é a edição que está na Biblioteca Nacional. Nesse sentido, tomamos os elementos constitutivos dos títulos de coruja, título, predicação, cidade, ano, brasão, como objeto de análise voltada para o ensino da língua nacional no século XIX. O Compêndio da Gramática da Língua Nacional foi publicado em Porto Alegre em 1835, reeditado em 1849, 1862, 1863, 1865, 1866, 1872, 1873, 1875, 1878, 1884, 1891 e 1894. Neste estudo, o título é entendido como um lugar de representação do saber e determinado historicamente por elementos constitutivos que o colocam em relação a outros títulos do autor, com as leis que regem o ensino e com o processo de produção do conhecimento em certa ordem e época. O título funciona como um espaço em que o sentido pode ser outro, pois ele é posto ao leitor como um frontispício que o traz de um movimento de fora do suporte, obra-texto, para o conhecimento, discurso, por sua relação de representação com o saber e os elementos constitutivos, em diferentes condições de produção. No frontispício, os nomes rio-grandense e nacional são classificados na gramática de Coruja como exemplos de adjetivos, definidos da seguinte forma: adjetivo é o que qualifica ou determina a coisa ou pessoa indicada pelo substantivo, e por isso se divide em qualificativo e determinativo. Os adjetivos qualificativos dividem-se em positivo, comparativo, superlativo, possessivo, pátrio e gentílico. Desses, recortamos as definições de adjetivos possessivos e pátrios. Possessivo é o que indica possessão, segundo Coruja, e ele traz como exemplo popular, nacional e imperial. E pátrio é o que indica pátria, e aí ele traz como exemplo rio-grandense, fluminense, pernambucano, mineiro. Classificados dentre os adjetivos qualificativos, temos nacional e rio-grandense. O primeiro como adjetivo possessivo, que indica possessão, e o segundo como adjetivo pátrio, que indica pátria. Nesse sentido, salientamos 2 pontos. O primeiro é a exemplificação de nacional estar entre popular e imperial, não pertencendo nem a um nem a outro. A gramática da língua nacional não é a gramática da língua popular, nem a gramática da língua imperial. O segundo ponto é a atualização de pátria como rio-grandense, fluminense, pernambucano, mineiro, em que não temos, por exemplo, brasileira, portuguesa, espanhola. As exemplificações de Coruja produzem sentidos em relação não tão somente a um processo de descolonização entre europeus e americanos, mas a uma possível divisão de pertencimentos no próprio país, em que o império sustenta um imaginário de unidade política. As condições de produção desse compêndio também são as da instauração da Assembleia Legislativa rio-grandense a partir do ato adicional de 1834. Esta é uma possível leitura de um período que vai até 1837, na posição sujeito, professor público, político, farroupilha e prisioneiro em Porto Alegre. Outras leituras são possíveis a partir de um segundo período que se inicia em 1838, no Rio de Janeiro. Os efeitos do processo de reedição desse compêndio também estão em relação com as publicações posteriores, quando já temos Coruja como autor de manuais didáticos no Rio de Janeiro, na corte,
em que o ensino se coloca como modelo para as províncias. E aí nós temos os títulos 1838, vocês estão lendo aí, Manual de Estudantes de Latim, dedicado à Mocidade Brasileira. 1848, Compêndio de Ortografia da Língua Nacional, dedicado a Sua Majestade, o Senhor Doutor Pedro II. E 1849, uma reedição ainda da edição de 1835, que foi a primeira, Compêndio Gramática da Língua Nacional, ainda presente, dedicado à mocidade rio-grandense. Os efeitos e sentido dos títulos posteriores, nos quais temos a presença do possível adjetivo brasileira e a designação Sua Majestade o Senhor Dom Pedro II, produzem sentidos outros em relação aos exemplos do adjetivo rio-grandense no compêndio. Poderíamos colocar uma ruptura com a posição sujeito rio-grandense, todavia, na corte, Coruja foi fundador e primeiro presidente da Sociedade Rio-Grandense Beneficente e Humanitária em 1857. Também publicou compêndios e vocábulos ortográficos sobre o falar rio-grandense, falar cotidiano rio-grandense, no qual traz o seguinte verbete: gaúcho, índio do campo, sem domicílio certo. Cavalo gaúcho é quase o mesmo do termo teatino, que não é permanente em parte alguma. Coruja, 1852, e aqui faço referência aos trabalhos de Petri e Scherer, ao trabalho de Petri e Scherer, publicado em 2013. Então, aqui é só uma ilustração para se colocar. Essa gramática de Antônio José Reis Lobato, ela foi publicada em 1870, após alguns anos após a expulsão dos jesuítas no Brasil, e ela veio como uma gramática que legitimada pelo então Marquês de Pombal, né, e ali está como Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo, e ela era a referência do ensino de língua portuguesa nas colônias, essa que trazia a arte de fazer sem erros a oração portuguesa. E contemporânea a ela, nós temos as reedições, ela foi reeditada há muitos anos, também temos as reedições do Coruja no Brasil, né, em que você tem, de um lado, a arte da gramática da língua portuguesa, de outro, compêndio da língua nacional. Aqui ela é composta e oferecida ao excelentíssimo senhor Sebastião José de Carvalho, Conde de Oeiras. Aí tem todos os títulos do Conde de Oeiras, e ao lado, dedicada à mocidade rio-grandense, por seu patrício, né, do lado de cá pelo bacharel. Aí, do lado de lá, nós temos professor público, e aqui o bacharel, Antônio José Reis Lobato, lá professor público Antônio Álvares Pereira Coruja. Coruja é um apelido, é uma alcunha. Aqui o brasão do Marquês de Pombal, dos Marqueses de Pombal. Lá, as iniciais de Coruja e uma corujinha acima. E depois o local de publicação. Aquela lá é a edição que foi publicada no Rio de Janeiro, mas a primeira edição, de 835, que eu não tive acesso a ela, foi publicada em Porto Alegre. A publicação de 1800, a publicação da gramática do Coruja, ela traz a seguinte definição: gramática é a arte que ensina a declarar bem nossos pensamentos por meio de palavras, publicada em Porto Alegre, em 1835. E nós temos outras duas gramáticas publicadas em Pernambuco, ou por pernambucanos, digamos assim, né, gramáticos relacionados a essa província. E a definição de gramática é gramática, no primeiro, né, Antônio de Moraes e Silva, gramática é a arte que ensina a declarar bem nossos pensamentos por meio de palavras. É a mesma definição, mas significa diferente, né? E logo abaixo nós temos o Frei
Joaquim do Amor Divino Caneca, em que Caneca também é uma alcunha, assim como Coruja, em que a definição é: gramática é a arte de reduzir a regras dos princípios comuns a todas as línguas. Isso relacionado à gramática de um modo geral, né? Gramática geral, digamos assim, a definição de gramática geral. Logo abaixo, a gramática particular, né? Gramática portuguesa, é a arte que ensina a falar, ler e escrever corretamente a língua portuguesa. Então, nós temos aí esse arte que ensina, desde Fernão de Oliveira, se repetindo na gramatização, pelo menos na gramatização brasileira, né, e na gramatização portuguesa, justamente em relação a essa memória de dominação, de tradição, de dominação, de colonização, que vem lá da tradição greco-latina, né, na antiguidade, que era a arte de ler e escrever, e que novo movimento de colonização passa a ser a arte que ensina. É isso. Obrigada. E aí volta na primeira citação lá, que é a provocação de hoje para a discussão. Aí eu vou ler novamente a citação para discussão de um modo geral. A função, essa aí em relação à última citação. A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta. E depois, um ofício que gere renda para a pessoa, bem-estar para a família e melhore a sociedade em sua volta. Segundo Orlandi, 2008, página 18. Nomear, no discurso do colonizador, institui uma relação administrativa. Nomear é governar. E a função do governo é X, lá no início. Muito obrigada, Ju. Bom, antes de abrir a palavra para vocês fazerem pergunta, comentário, eu queria comentar rapidinho. Falei com a Jussiele, que a Jussiele também, né, é especialista nessa área de História das Ideias Linguísticas, então trabalha com essa gramatização do século XIX, e a gente vai ver isso um pouco mais nas próximas aulas, né? Então, eu comentei com ela que a gente ainda não chegou muito, a gente parou nos dicionários, e a gente fez algumas análises de palavras, e eu mencionei uma aula ou outra, cheguei a mencionar o século XIX, é um século muito importante, né? E eu gostei muito, Ju, da sua apresentação. É um modo como você foi mostrando as condições em que esses instrumentos linguísticos, né, as gramáticas, foram produzidas, né, nessa relação com, né, porque a gente acha hoje, né, como é que, bom, hoje também. Então sempre tem leis, esses instrumentos linguísticos modernos, né, eles têm diretrizes, né? Então isso nessa história, né, não é algo que é novo, claro que é diferente, mas então tem uma especificidade, né, que é essa relação entre uma política linguística que é produzida a partir do Estado, né, e de disputas de sentido sobre a língua, qual é o nome da língua, é algo que a gente vai trabalhar depois, né? Então foi bem interessante ver como é que nesse começo do século XIX essas questões foram sendo colocadas em disputa, né? E eu achei interessante você ter trazido essa lei do dia 15 de outubro, porque acho que até eu descobri que era essa lei tinha, quer dizer, ela que depois acabou sendo a data do Dia do Professor, justamente uma lei do século XIX, né? E ainda do Império. E eu tinha quando você foi mostrando os materiais e você apontou isso, né, algo que é interessante, que é uma mesma formulação, né? Então ensinar, né, que ensina, ou outras parecidas, né, ensinar a ler e a escrever e a contar. Ou ler, escrever e fazer as 4 operações, né? Então, isso que vem dessa história, né, e que ultrapassa, quer dizer, várias formas sociais diferentes na nossa história brasileira, né? Isso tem um percurso
É a mesma formulação e não é a mesma. Né? Então, mas é como se fosse. Então, essa evidência de algo que a gente repete cotidianamente, né? Como se fosse evidente mesmo, todo mundo sabe. Né? Mas o que é ler, escrever e contar, dependendo das condições em que você diz sobre o que é ler, escrever e contar. Então, eu achei muito interessante, né? Aí tem uma outra coisa, mas é só um comentário. Agora não tem muito a ver, porque no ano passado eu estava lendo essa lei de 15 de novembro, 15 de outubro, desculpa. E aí fala justamente, né, que os meninos têm que aprender, mas é um comentário mesmo, né? Os meninos, então ler, escrever e contar, fazer as 4 operações. Mas tem lá, se vocês tiverem curiosidade, ver o que eles falam das meninas. Não vou dizer. É só escola normal. o que as meninas têm que fazer. Mas é só depois para vocês ficarem curiosos. E por que hoje, né, essa madrugada passada, são os jovens, né? Que dizer jovem significa hoje em relação a uma reforma da Previdência, em relação a base nacional comum curricular, em relação ao retorno dos cursos técnicos no ensino médio e todas essas outras questões aí do arte de não diz arte, mas é ensinar a ler e escrever e a contar, né? Que é um enunciado que vem lá do século XIX. Ainda a gente tem... Eu não mencionei um trabalho do professor Rodrigo Fonseca sobre a conjuração baiana, e no livro dele tem um dos artigos que estão presentes lá, de uma pesquisadora da Bahia, filóloga. Ela menciona justamente um dos manuais de ensino que estava determinando o ensino na Bahia no final do século XVIII, e que o título dele é A Arte de Ler, Escrever e Contar. E aí, no caso dessa... Deixa eu voltar ali. Está no começo, né? Bom, eu chego lá. No caso da fala do presidente, né, a conjuntura em que isso foi falado... Eu não mencionei isso. Mas... Não, né? Vocês acompanharam? Alguém acompanhou essa notícia? Né? Então, peraí. Gente, como hoje está sendo transmitido, então eu vou passando o microfone, porque senão não sai depois na gravação. Então, vai lá. Ana, deixa a fala... Isso. Boa noite, gente. Hoje já teve outra declaração absurda, né, falando sobre o ensino de filosofia e sociologia no Brasil. Em relação a essa... né? Mas a gente está vendo aqui, mudando um pouco de assunto, sobre as concepções de linguagem e ensino de português do João Vanderlei Geraldi, na aula da professora Jaqueline e da professora Márcia. E nós estávamos justamente nesse debate sobre a gramática, falando como as pessoas hoje acreditam, sempre acreditaram que o ensino de língua portuguesa se resume ao ensino de gramática. E quando a gente começa a estudar esse tipo de pensamento, a gente vê que é arcaico. E a gente se surpreende muito, porque o presidente da República, eu me recuso a chamá-lo de presidente, né, mas a gente vai ter que intitulá-lo desse jeito, ele faz umas afirmações dessas. Então, não é mais uma dúvida, acho que é mais para abrir o debate. Como que nós, futuros professores de língua portuguesa, podemos fazer com que as nossas aulas sejam mais completas no sentido de abordar as concepções de linguagem aqui que o Geraldi aborda, o Geraldi determina, né, que a gramática tradicional ela funciona como uma expressão de pensamento e a língua funciona também como um instrumento de comunicação e interação. Mas como nós temos que seguir uma base curricular nacional, como que a gente pode melhorar as nossas aulas sem correr esse risco de
diretor, de aluno falar que nós estamos perdendo tempo porque eles precisam realmente aprender gramática e interpretação de texto apenas. É só essa a minha dúvida, né? Porque por mais que a gente estude, que a gente saiba que não é assim, que as aulas podem ser melhores, como que a gente pode trabalhar melhor quando nós chegarmos lá? Só isso que eu tenho para falar. Só. Eu, pensando um pouco naquilo que ela falou também, como fazer tudo isso e ainda por cima num projeto para ser aprovado de escola sem partido, que mesmo ainda não tendo sido aprovado, a gente vê que já está em prática, né? Porque para a gente que é professor, isso já está em prática desde o ano passado. Tudo que a gente fala está sendo completamente mediado e a gente tem que pensar 1000 vezes em cada termo que a gente coloca na nossa sala de aula, porque tudo pode ser interpretado de N maneiras e pode ser contra nós, se voltar contra nós depois, né? Então, além dessa questão, né, de não focar, não é só a regra e etc., mas como que a gente vai fazer com tudo isso, sendo que a gente não tem uma liberdade de expressão, né? Oi, meu nome é Ana, eu tô no último ano aí de letras e acho que eu posso falar um pouco sobre isso. Essa dúvida é normal. Todo mundo tem isso no começo do curso de letras e eu fiquei com ela basicamente até o 2º ano, até eu começar a ir para a escola mesmo. Porque fica essa dúvida. Eu sinto que o IEL, o discurso acadêmico aqui é muito de desconstruir. Ele fala tudo que você sabe sobre a escola está errado, tudo que você sabe sobre gramática está errado, tudo que você achava que sabia, que é língua, linguagem, está errado. Mas ele não põe nada no lugar. Do tipo, se não é para dar aula de gramática, daquele jeito, de ficar decorando o nome, o que eu faço então? Demora para te falarem o que você faz então, mas fala. Uma hora. E acho que a questão é, você não vai ensinar praticamente nada do que você está aprendendo aqui. Você não vai chegar lá no 3º ano e passar, sei lá, SOCIR, sabe? Que acho que vocês nem viram ainda, mas você não vai chegar lá, o Geraldi, sei lá o quê. Não vai fazer isso. Mas tudo que você aprende aqui na faculdade vai ser o seu background, vai ser o que está por trás da sua prática ali. Então, você não vai fazer ali um preconceito linguístico, por exemplo, porque você vai aprender aqui sobre isso, de que isso não deve ser feito, isso não é o quê. Tem muito professor que faz. Você vai ver isso acontecendo no material que você vai estar usando, e aí você pode interferir nele. E falar, olha, isso aqui está meio estranho, vamos pensar sobre isso. Acho que a questão é essa. E já respondendo nisso de, nesse contexto de escola sem partido, que a gente vai estar o tempo todo sendo vigiado, e a nossa prática censurada, basicamente, ali em cima, é a hora da resistência. Você vai ter que falar de outro jeito, e vai ter que falar encobrindo, mas é a hora de... Porque, gente, a prática de professor se você fizer exatamente o que está ali, naquele livro didático ou no caderno do aluno, que eu acho que até morreu esse ano agora, que é um material bem ruim, não sei se vocês chegaram a conhecer, da rede de São Paulo. Se você fizer o que está ali, a sua aula vai ser ruim. Ponto. Você tem que usar aquilo para fazer outra coisa em cima. E é isso que o curso aqui de letras da Unicamp vai te ensinar. É te ensinar a dar a volta por cima. De tanto texto complicado que você vai ler aqui, você vai saber interpretar bem aquele lá e passar para os alunos. É mais ou menos assim. Na hora que você chega lá, você percebe, nossa, eu fui preparado, não sei como, mas aconteceu. É mais ou menos assim, gente. Eu concordo com você sobre quando você falou que é o momento da resistência, escola sem partido, só que essa semana um colega meu, lá do Poliedro São José dos Campos, foi demitido no mesmo dia quando ele tocou no assunto, né? E, obviamente, ele não falou nem 10% do que estava na cabeça dele, então ele falou com um certo cuidado. Obviamente, aquela fala foi mediante uma provocação dos alunos que já estavam, né, com tudo preparado para isso daí. E, embora tenha que ter resistência, é complicado quando a resistência tem que pagar conta, a resistência tem que terminar o mês e
Então, assim, é bonito falar na Unicamp, né, na universidade, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muito interessante. Agora, eu acho que na escola pública, você concursado, se você falar alguma coisa, você vai ser advertido. Para até acontecer alguma coisa, vai ter que abrir um PAD, você vai, enfim, o caminho é muito mais longo. Então, ser resistência na escola pública, eu acho que é mais fácil, mas na escola particular, você não termina o expediente. Esse é o ponto. Então, aí depende de que lugar. Não estou dizendo que esses lugares são salubres para a gente trabalhar, mas, enfim, em termos financeiros, né, você vai comparar um salário de 15, 20 mil reais com um salário de sei lá, 2, 4 mil reais um professor de escola pública, né? Então, a gente tem que pesar tudo isso, né? Eu acho bacana, são duas carreiras diferentes, são duas propostas diferentes, mas hoje em dia não está fácil, não. Eu também trabalho em escola particular e a ideia é quase mordaça, é complicado. Boa noite a todos, Murilo aqui. Primeiramente, eu gostaria de comentar a respeito do que você falou, do como trazer, né, o conteúdo da gramática. Né, da gramática. Normalmente a parte mais chata é a sintaxe, coisa que eu amo, mas tudo bem. Então, vai às vezes muito do jeito que se traz ou aquilo que você precisa, né? Então, na gramática normalmente se avaliam sentenças e etc. Todo mundo conhece esse esquema e já o professor traz algo preparado, mas os alunos querem saber qual a utilidade daquilo. Muito se pergunta, professor, mas eu vou usar isso quando? Eu vou usar no banco? Eu vou usar para sacar um dinheiro? O que eu vou fazer? Por que eu estou aprendendo isso? E acredito que esse lance do por trás da gramática, do porquê aprender, né, e do jeito que se deve trazer, seria trazer algo do cotidiano dos alunos. Hoje em dia, se tem celular, se tem Twitter, se tem tudo, pega-se frases do Twitter, analisa-se sintaticamente, os alunos acredito eu que vão acabar gostando disso, né? Claro que isso que eu estou falando é aberto para discussão, quem quiser réplica, por aí vai. O quesito de escola sem partido também é uma coisa muito delicada, principalmente se a gente pegar na história, muita repressão já foi feita e diversas formas de manifestação. Essa história do ter resistência é uma coisa interessante, é algo que é necessário, mas o modo como a resistência é feita normalmente apresenta resultados diferentes, né? Temos, por exemplo, o Mahatma Gandhi por aí que fez uma resistência pacífica. Então, acredito que a forma que você for se manifestar pode virar o jogo para o nosso lado, assim como o jogo já está contra a gente, né? Nesse ponto de vista. Então, acredito que a colocação seja como se traz as coisas, trazer sempre com humildade no coração, né? Essa é a questão, esse é o quesito, é saber como trazer. Tanto a questão da gramática, tanto a questão da escola... Tanto a questão da escola sem partido. Então, acredito que seja assim, você só burla entrando nas regras do jogo. Vê onde tem uma falha. É humano. Foi o humano que fez. Então vai estar errado em algum momento. E você tem que saber localizar esse erro. Oi, pessoal. Boa noite. Primeiro, cumprimentar pela fala. Acho que foi uma oportunidade rica para todos nós que temos curiosidade e interesse na língua portuguesa ouvir essa história tão bem contada. E aí, compartilhar com os meus colegas de licenciatura em letras, né? Que eu acho que é uma angústia mesmo que nos acompanha desde o início da faculdade. E é isso que a colega falou. De fato, quando a gente chega numa sala de aula, que espera que, além de a gente saber ensinar a língua portuguesa, a gente tem que ser proficiente nessa língua. Então, o professor de português, ele fala perfeitamente, ele não erra, ele conhece toda a literatura. E a gente não é assim, né? A gente, enfim, é atravessado por informalidades, inclusive quando está dando aula. Mas tem dois lugares especiais que eu acho que o professor de língua portuguesa pode se sentir, de algum modo, privilegiado, que eu gostaria de falar, que, de algum modo, conversa com o que a professora apresentou para a gente. Falar de português do ensino de português como língua estrangeira e do ensino de língua portuguesa para cursos de ciências exatas. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com os dois, mas aí, conversando um pouquinho com um colega da iniciativa privada também, na minha experiência como professora de português instrumental para as engenharias, é o momento exato em que a gente consegue ver
o quanto que essa história de tratar o ensino da língua portuguesa como um instrumento vai nos afetar quando a gente está trabalhando com alunos que estão no último ano de formação de engenharia. Então, esses cursos preferidos por esse novo governo, né, para investimento, e as pessoas ficam completamente reféns do que elas estão esperando que a gente ensine da língua portuguesa. E aí eu acho que o nosso lugar como professor de língua portuguesa é se perguntar, bom, e aí agora? Eu estou com um aluno completamente fragilizado diante de mim, ele precisa entregar TCC, ele precisa fazer os relatórios técnicos dele. Que língua portuguesa é essa que eu ensino? Né? É a língua portuguesa desconstruída pela linguística, ou é a língua portuguesa da gramática, a língua portuguesa do concurso que ele vai prestar? É uma divisão mesmo. E eu acho que o IEL é um lugar privilegiado para a gente pensar essa divisão, porque institucionalmente tem 2 cursos aqui funcionando. Tem a licenciatura, tem as licenciaturas e tem o linguista. Então, para os próprios professores é difícil de lidar com esses 2 imaginários de aluno, um que hipoteticamente tem essa pretensão de sala de aula, que gosta de ensinar, e que o outro quer conhecer o funcionamento da língua, do sistema. Isso para dizer que é desafiador, e eu acho que para a nossa formação é fundamental conhecer a história da língua também, porque isso definitivamente muda a nossa relação com o aluno, a nossa relação com o ensino, a nossa relação na sala de aula e na vida profissional por aí. Boa noite, eu sou Vitória, sou aluna do doutorado aqui da História das Ideias. Eu estudo a história da universidade no Brasil e a minha fala vai nesse sentido, concordo com o Jael. A riqueza que a HIL proporciona de falas como a de hoje é justamente entender a história da língua e ver tudo isso como um contínuo, né? Então, a gente vê as escolas de ler, escrever e contar que vieram com os jesuítas para o Brasil há mais de 5 séculos atrás, e ver o tweet de Bolsonaro é justamente ver a história se atualizando e, como a professora Ana disse, o diferente se fazendo no mesmo e no repetido. Então, acho que olhar para a história da língua, olhar para a história do Brasil, olhar para a história do ensino, faz a gente se acalmar um pouco e não se desesperar enquanto professores de sala de aula com o momento atual, como se isso fosse uma crise inédita ou uma crise sem solução. Não, são disputas constantes. Então, a resistência ela não é algo por vir, ela vem se fazendo há 5 séculos constantemente. Então, eu acho que essa é a riqueza de eventos como o de hoje, essa é a riqueza da disciplina HIL nos currículos de letras. Então, vocês que estão começando vão passar ainda por esse caminho de formação e conseguir se acalmar um pouco mais, né? Acho que só um comentário de como tem a ver isso do discurso de ensinar a ler, escrever e a contar, que isso está tendo impacto, para a gente ver como o discurso, que é essa ideia, né, de forma resumida, que vai passando ao longo da história, que a gente está vendo aí que estava na apresentação dela e está hoje de madrugada, nas palavras de alguém tão influenciador e influenciado e tudo isso mais. Não sei se vocês conhecem que tem a prova Brasil, que é o tal do SAEB. Vocês sabem, nessa prova só cobra português e matemática. E é isso, basicamente tem que saber ler, escrever e contar. E essas provas não são complexas, não são um Enem. Não, elas não medem... Elas também não medem as habilidades e competências que são ensinadas ali no ensino básico. Elas medem isso aí. Sabe ler, escrever e contar? Então, isso passa. E para que serve esse tal do SAEB? O desempenho dos alunos nessa prova diz o quanto de dinheiro vai para cada escola. Então, uma coisa que já vem sendo pensada, repetida, e atravessando a história desde o século XIX, tem impacto no bolso de professores hoje em dia, no nosso bolso, futuramente ou atualmente, sabe? Então, para isso que serve esse tipo de estudo que a gente viu aqui hoje. Eu vou... Não, Ju, pode falar. Passo para você, daí não. Depois eu queria fazer... Bom, tá bom, vai, já que está aqui. Não, enquanto a gente foi pensando... Tem uma noção de resistência que é essa, que é a da meio pragmática, né? Então, eu vou resistir.
na análise do discurso, eu falei um pouco disso hoje à tarde, né? Como é que a gente pensa na história das ideias linguísticas também, a resistência, como aí, usando as palavras do Michel de Certeau, como a arte do desvio. Né? Quer dizer, justamente a pergunta que foi feita, né? O que a gente faz com isso? A resistência, muitas vezes, é o que a gente faz com isso. Às vezes não é uma coisa grande, às vezes a gente não vai resolver a nossa vida, mas e isso se dá pela ideologia de modo inconsciente, muitas vezes. Né? O que a gente faz com as imposições que são, né, que nos concernem. Né? E a gente acaba resistindo de uma forma ou de outra. Né? Não que isso vai salvar a escola, isso vai salvar o professor, né? Mas nesse cotidiano, né, elas se dão. E, ao mesmo tempo, também, não só a resistência, mas a reação, no sentido das opressões que vão acompanhando esse cotidiano do sujeito numa situação histórica específica, né, nas conjunturas históricas em que ele vive. Então, é sempre nessa tensão entre a dominação e aquilo que eu falei em outras aulas, né? A relação entre a dominação e resistência. É uma relação contraditória e constitutiva, nesse sentido. Né? Então, aí, justamente, eu falo como linguista. Então, na tranquilidade de alguém que é linguista e que, por enquanto, pelo menos, ainda pode falar nessa tranquilidade, né? Mas a gente vai sempre tendo que se adaptar. E do ponto de vista mais pragmático, né, vai sempre depender da situação em que a gente está. Então, né, como é que a gente vai se virar, né, se as coisas começarem, né, várias coisas que a gente faz começarem a ser proibidas numa democracia, né? Então, mas enquanto a gente não está sendo atingido, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo, né? Bom, tem outras formas de resistência, mas eu só queria chamar a atenção para essa, justamente porque ela está no tema, né, desse evento, né? Então, pensar, quer dizer, a arte do desvio, que é essa técnica, que é uma prática, que não é uma prática evidente para nós mesmos, mas que nós realizamos essa prática no nosso cotidiano. Né? E ela pode ser uma prática de resistência, mas pode ser outro tipo de prática também. Né? Então, bom, era esse comentário, Ju, para fazer. E agora, não sei se você anotou aí para responder tudo isso. Bom, eu não vou conseguir acompanhar na ordem que eu coloquei aqui, mas eu vou tentar introduzir e voltar de diferentes maneiras, né, nas falas, deixar todas abertas aqui. Então, tem uma questão que alguém colocou, né, sobre a gente estar na universidade, na faculdade, e a gente aprende muito sobre o que a gente não pode fazer. Né, essa negação aí, o não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou então, quando a gente se depara com situações em que nos dão medo, né? Então, a gente vai com medo para o trabalho, ou com medo de falar alguma coisa. E a necessidade de resistir, né? E vamos mais diante do medo também. Tem uma questão que é se voltar para a nossa própria formação, né, e marcar essa posição. Nós somos professores, pesquisadores, e que formação é essa? Nós somos formados, nós temos uma formação para ser professor, né, ou nós somos capacitados para aplicar um conhecimento que deveria ser passado para nós na universidade, e nós vamos para a sala de aula, aplicamos aquele conhecimento, né, operamos X atividade, como se fosse uma técnica, o conhecimento, e vamos corrigir o aluno, ensinar ele a fazer sem erro aquele conhecimento que nos foi passado, que nós não devemos errar, e nós devemos,
devemos ensinar o aluno a não errar também daquela maneira. Então, o que é essa diferença entre que a professora Eni Orlandi muito bem traz, né, entre formação e capacitação, né? Você é capacitado a operar X atividade, digamos assim, né? Ou você tem uma formação para, em um determinado momento, se voltar para a produção do conhecimento e questionar e trazer essas questões. Qual é a diferença também entre estudar gramática e estudar SOCIR? O que é SOCIR aí? Quando a gente se depara com a gramática tradicional, como eu fui trazendo hoje para vocês, né, que vem dessa tradição greco-latina, a gramática tradicional é um manual, que acaba se reduzindo a um manual de regras, a partir da arte que ensina, e ensina a fazer sem erros, e ensina a falar no modelo da fala do rei, ou da fala do imperador, ou da fala que é dita que é o modelo com base em um determinado falar de autoridade. Ou você está trabalhando com uma, entre aspas, gramática, outra, que seria uma gramática descritiva, ou uma gramática sincrônica, né, uma gramática como da linguística descritiva, como o Saussure vai definir lá, num primeiro momento, em que você toma a língua como um sistema. E, ao compreender a língua como sistema, né, o Péchet, lá nos primeiros textos dele, ele vai dizer que isso te possibilita a compreensão da língua como sistema, passar da língua a ter uma função para ela ter um funcionamento. E aí você analisar o funcionamento da língua na sociedade, na história. Então, você se voltar... tem uma questão hoje que foi colocada pelo Bolsonaro, pelo presidente do Brasil, mas ele está repetindo algo, de uma certa maneira, que está na nossa história do ensino da língua há séculos. E vem de uma repetição desde a colonização do Brasil, em que a gente tinha um modelo que já era reproduzido de um modelo anterior de dominação, de colonização. Então, nós estamos capacitados para ir para a sala de aula, ou nós somos formados para sermos professores e, ao mesmo tempo, pesquisadores, para se voltar ao conhecimento e ler, pesquisar sobre isso. É a diferença entre você reproduzir, repetir algo, né, aplicando esse conhecimento tal qual foi ensinado, assim como fomos ensinados de Grécia e Roma, agora ensinaremos, né, as colônias, ou nós temos uma formação para a pesquisa. E aí tomamos a posição de professor. Esse seria um primeiro movimento, né, de compreender qual é essa realidade do aluno. É diferente de você ensinar numa escola particular, numa escola pública, mas também há diferenças entre escolas particulares, escolas públicas e escolas públicas. Então, a questão do cotidiano aí se coloca com muita força, porque você tem que ter uma escuta do aluno em sala de aula. Você tem diferentes alunos, em diferentes posições. Você tem um aluno que às vezes é cristão, às vezes você pode ter um aluno hoje que é muçulmano, um aluno que é espírita, um aluno que budista, judeu. Você pode ter diferentes questões financeiras, econômicas, em sala de aula, diferentes realidades, né? Então, é uma diversidade muito grande também de falares, né? Eu venho com Coruja aqui com muita força, pela minha história de quem nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mudou para o Rio de Janeiro, trabalha em Minas Gerais, está hoje em São Paulo, passeando, trabalhando, mas sempre me deparo com esse, né, sotaque gaúcho, que às vezes me pergunto se é meio carioca não, mas às vezes me pergunto se é paulista, porque algumas, no Rio Grande do Sul, me perguntam se você já está falando que nem paulista, que nem mineiro, que nem carioca, porque já puxa um i, já não consigo declamar uma poesia gaúcha, porque eu vou falar meu vestido de prenda, não falo mais meu vestido de prenda. Então, você tem aí questões que é da própria língua, né? Essa divisão que é da língua portuguesa do Brasil, ou da língua brasileira, né, em que você já tem uma divisão aí, que é do falar gaúcho, que é do falar mineiro, que é do falar pernambucano, que é do falar carioca. Né, não é à toa que o próprio Coruja, lá no século
XIX já colocava essas diferenças ali, essa divisão dentro do nacional, de falares. E eu gostaria de voltar a uma questão que não foi levantada, mas estava presente em toda a discussão, que é esse ensinar o português, né? Ensinar a língua portuguesa. Eu vi muitas vezes aqui a língua portuguesa, como que a gente vai ensinar a língua portuguesa, mas a própria questão do nome da língua está aí presente o tempo todo, né? É a língua portuguesa, mas nós estamos no Brasil ainda e voltando a buscar maneiras de se filiar à comunidade de falantes de língua portuguesa, outros, apesar da gente se reconhecer nessa diferença. Aí eu lembro hoje à tarde que a primeira vez que eu estive no IEL foi num evento sobre Fernão de Oliveira, em que a professora Eni Orlandi levantou e disse sobre um enunciado que ela tem no livro Língua Brasileira, de 2005. Ela disse, nesse texto ela diz, falamos a mesma língua, mas falamos diferente. E ela diz, mas esse mas, falamos diferente, é a diferença. Então, você tem aí uma língua outra, que é a língua brasileira. Então, quando a gente se volta para a nossa própria história, uma das questões que a gente tem que se perguntar já se volta no próprio nome da língua, que não é simplesmente um nome, é uma outra língua. E a gente repete, língua brasileira. Ou quando nos deparamos com é necessário resistir. A resistência é constitutiva, mas a gente também tem que escutar o que nós mesmos estamos dizendo sobre a língua, sobre o conhecimento, sobre as evidências que estão aí postas sobre o conhecimento, né? Então, o aluno errou, mas que erro é esse? Por que ele errou? Né? Você tem que analisar esse erro do aluno. O que está fazendo com que ele erre? Ele não estudou? Ou tem uma resistência ali que é constitutiva desse erro? Né? Então, às vezes, é uma maneira de falar diferente. Por exemplo, a questão do Fernão de Oliveira veio com muita força, que eu acabei me apegando num primeiro momento, que eu acompanhava quando criança a minha avó, que ela ia nos terços e ela rezava a oração, né, que era como bem... como é que é? É como coisa e propriedade vossa, amém. E eu acompanhava e dizia, como coisa e propriedade vossa, amém. Coisa, para mim, não fazia sentido, né? A criança escutar coisa, como coisa e propriedade vossa, amém. Aí eu fui fazer catequese. Aí o livrinho da catequese dizia assim, como bem e propriedade vossa, amém. Aí eu voltei o livrinho para a vó. Vó, não é coisa, é bem. Aí ela me olhou e disse, sim, mas nunca foi coisa, é coisa. Acabou comigo, eu como coisa, né? Eu era uma criança, eu só fui escutar coisa na fala no título da fala da professora Eni Orlandi em 2007, na conferência sobre Fernão de Oliveira, sobre a gramática de Fernão de Oliveira, e numa das definições que eu trouxe aqui hoje, em que coisa também estava presente. Então, é uma palavra que estava nessa memória de uma senhora cristã analfabeta, né, que repetia essa oração, que não é a oração portuguesa, mas é uma oração portuguesa, e na minha leitura ela estava fazendo errado essa oração portuguesa, que deveria ser bem e propriedade vossa, porque estava escrito bem e propriedade vossa. Então, justamente desconfiar e olhar de uma outra maneira para as questões que estão aí colocadas como erro. De onde vem esse erro? Nesse falar do aluno, nessa escrita do aluno? Que resistência é essa? A leitura, a escrita? Que leitura é essa? Eu lembro quando fui fazer estágio, que eu me deparei com a necessidade de fazer, que os alunos deveriam escrever redação. E eu, numa escola pública, né, periferia, aí os alunos... cheguei e falei, não, nós vamos fazer um texto. Eles, não, redação não, é prática de produção textual. Aí está bom.
Aí cheguei com um tema que era as férias. Não, a gente não quer escrever sobre as férias. Tá, então vocês vão definir alguns temas que vocês gostariam de escrever, e aí a gente vai pensar nos temas. Era no Rio Grande do Sul, 2006, a grande rivalidade, né, internacional e Grêmio, e o Inter campeão do mundo, ou prestes a ser campeão do mundo, na época era final de ano, classificado para disputar. O tema futebol. Quem quiser escrever sobre outra coisa também pode escrever sobre moda, contos de fada. Simplesmente me surpreenderam as redações que vieram, né? Porque vieram redações maravilhosas. Claro que com, entre aspas, erros de ortografia, concordância, diferentes. Mas em questões argumentativas, o aluno que era colocado como o aluno que não sabia escrever, que não sabia ler, que não sabia muitas coisas, ele escreveu a melhor redação da turma, defendendo do porquê que o time dele era o melhor e que ia ser campeão do mundo. Então, tem que ver também, tem que ler, escutar o aluno, né? Qual é a realidade desse aluno, quais são as possibilidades que vocês têm de trabalhar. Porque nós temos manuais unificados, muitas vezes, né? Manual de um ensino de língua num modelo, às vezes, de São Paulo, chega no Rio Grande do Sul, ou de um modelo carioca, né, chega em Minas. E a divisão do Brasil, apesar da gente ter esse efeito de unidade da língua, do Estado, nação, nós temos aí uma realidade muito diversificada. E a BNCC, as políticas públicas, de um modo geral, elas vêm buscando instituir essa unidade, apesar de reconhecer o diverso, né, a diversidade. Tem um espaço para o diverso. Então, a gente tem que trabalhar com essa realidade do aluno, sala de aula. E não diria assim, vai com medo, né? Como diz a Eni, por que a gente, no livro, né, vote com medo, vote sem medo. Por que a gente diz vote sem medo? Não, vote com coragem. Vocês têm uma formação, que formação é essa? Se sustentem nessa posição aí, professor, pesquisador, né? Ou busquem por esse lugar de pesquisa. Vocês têm história das ideias linguísticas, análise de discurso, vocês têm outras teorias da significação, teoria da enunciação. Se sustentem numa perspectiva teórica que vai dar uma sustentação para vocês se posicionarem teoricamente e discutirem, refletirem sobre o que está aí presente em circulação na sociedade, na história. Então, não tem receita. Né? Se tivesse receita, vocês iam aplicar um conhecimento, repetir algo e buscar o erro. Agora, quando vocês têm uma formação, isso é de outra ordem. Gente, então, eu estou vendo aqui que nós somos os heróis da resistência. E como diz Peixê, né? Não há dominação sem resistência e não há ritual sem falhas. Isso. Então, eu até tinha mais coisas para falar, mas vou deixar isso. A gente sempre fica alguma coisa, então o importante é isso mesmo, né? As questões que ficam e que a gente depois vai, né, tentando digerir e elaborar alguma coisa a partir delas. Então, muito obrigada, Ju. Obrigada a vocês. É isso. Obrigada. Obrigada.